Bom, nem sei como fazer esse vídeo. É, o último vídeo que eu postei foi falando, né, que eu estava de volta, que eu ia voltar a postar no canal e que eu inclusive já tinha gravado conteúdo. E eu acho que eu até falei no último vídeo que eu ia responder a todos os comentários que postassem naquele vídeo, né? E ali eu falei bastante coisa e tal. E ali eu ia retomar o canal. E aí eu sumi de novo. E aí eu acho que tem um mês, ou deve ter mais de um mês que eu postei aquele último vídeo. Bom, o que que acontece? É, Quando eu criei esse canal, foi meio que totalmente sem querer, né? Ali com o Haluca Gate. Muita gente começou a me seguir porque eu comecei a explicar ali de forma jurídica aquela treta envolvendo o Haluca lá há 6 meses atrás. Já tem 6 meses que aconteceu aquilo. E aí eu explicava de forma ali jurídica, explicando, né, o que era, o que não era, aos olhos da lei. E aí muita gente começou a me seguir por causa disso, aí o pessoal começou a pedir para eu falar sobre outros temas. E essa é a proposta do canal, né? Falar, trazer uma abordagem jurídica dessas coisas que acontecem na internet. Mas por que que eu sumo, pessoal? Por que que eu apareço, posto e sumo? Bom, eu vou ser bem sincero. Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu estava pensando, será que eu gravo? Será que não gravo? Será que eu falo? Será que não falo? Mas assim, esse canal é um projeto, né? Acabou virando um projeto que eu quero dar continuidade, né? Acontece muita coisa, eu gosto do direito, eu gosto de falar sobre o direito de forma clara, de explicar sobre o direito, de trazer conhecimento, e vejo tanta bobagem na internet o tempo todo. Então, eu realmente tenho como um projeto pegar esses assuntos, essas bobagens que acontecem na internet e explicar para vocês de uma forma mais técnica, né? Trazer uma profundidade nesses temas que na maioria das vezes são tão rasos, pelo menos uma profundidade jurídica, né? Mas o que que acontece? Eu estou me recuperando de um burnout. Eu tive um burnout mais ou menos ali, foi mais ou menos na época que estava acontecendo ali os casos do Haluca. Porque assim, eu sou muito, como que eu digo? Eu sou meio que viciado em ser produtivo o tempo todo, né? Então, eu quero estar o tempo todo trabalhando, fazendo algo produtivo, estudando. Eu estou o tempo todo com a cabeça ligada em 100%, acordar cedo, acordar às 5 da manhã para ir treinar, né? Eu gosto muito de treinar, vou treinar e quero chegar na academia o mais cedo possível para ir para vir para o escritório, para começar a trabalhar, ficar o máximo de tempo no escritório e sair o mais tarde possível do escritório. E eu estava fazendo faculdade, eu sou formado em Direito, aí eu estava fazendo a segunda graduação em Ciências Contábeis, numa Universidade Federal, que é puxado, é muito puxado. Não que as outras universidades particulares, os cursos não sejam puxados, mas imagina estudar Ciências Contábeis, que é um curso difícil, na Universidade Federal, né? Então, estava exigindo muito de mim tudo isso, estava exigindo muito de mim, era algo que já vinha já desde o ano passado, né? Então, aí era uma demanda de faculdade, e aí essa faculdade era algo que eu quero concluir, é um projeto que eu tenho, porque para complementar, eu não vou mudar de área, eu vou advogar para o resto da vida, eu gosto do direito, e eu queria essa segunda graduação para complementar o meu conhecimento em direito ali aqui na área que eu já atuo, né? Tributário, trabalhista, previdenciário, então eu queria agregar um conhecimento e pegar ali uma demanda, pegar um conhecimento contábil e poder atuar em algumas demandas bem específicas. Essa era a minha intenção. Então eu estava nessa de faculdade, de escritório, e o escritório por si só já me consumia muito.
aí vida pessoal, e eu sou muito intenso em tudo que eu faço, então eu vou lá, eu coloco muita carga de responsabilidade, eu me cobro muito, exijo muito de mim o tempo todo, e aí nessa, mais ou menos ali quando, mais ou menos ali em maio, mais ou menos, abril, maio, aí eu tive, eu já não estava legal, assim, eu percebi, ó, eu acho que eu não estou bem, dificuldade de concentração, meu rendimento caindo, eu já não estava legal. E aí eu, consultando, né, o psiquiatra, ele falou, olha, Darius, você precisa parar, você está com sintomas claros de burnout, e se você não parar, você vai ter um troço. E aí acontece que eu não queria parar, né? Porque eu não posso parar, né? Esse sempre foi o meu pensamento. Não posso parar, eu tenho muita coisa para fazer. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Esse tipo de pensamento. Ligou o computador e bateu a claridade aqui no meu rosto. É, deixa eu desligar aqui que essa claridade está me incomodando. É porque o computador estava reiniciando para atualização e demorando pra caramba. Aí eu pensei, enquanto reinicia, eu vou aqui gravar um vídeo aqui e vou conversar com os meus inscritos. Aí, pronto. Né? Então, acho que eu esqueci um pouquinho o que eu estava falando, mas retomando. E aí o psiquiatra me falou, Darlison, você precisa desafogar um pouco, você está muito sobrecarregado, você precisa se dar um tempo, porque você vai dar você vai surtar. E eu não vou parar, tenho muita coisa para fazer, não tem como eu parar, né? Aí eu continuei postando vídeos no canal, estudando, trabalhando, fazendo mil coisas, acordando 5 da manhã, dormindo meia-noite e produtivo, produtivo, produtivo. Aí chegou um momento que eu realmente eu tive o burnout, que eu realmente tive a crise de a minha cabeça parou de funcionar completamente, pessoal, assim, é, eu nunca tinha é, ocorrido uma situação de saúde mental, sabe? É, então, assim, meio que era algo que meio que eu menosprezava, não era algo que falava sobre, na minha família, a saúde mental nunca foi uma questão, aí entre os meus amigos também nunca foi uma questão. Então, meio que a gente acaba, frescura, dou conta e tal. Isso não vai acontecer comigo. Aí até que um dia eu cheguei aqui no escritório para trabalhar, eu liguei esse computador e eu não conseguia olhar para a tela. Eu não conseguia olhar para a tela eu não sei explicar, mas era uma carga de estresse, de um cansaço mental, que eu lembro que eu fiquei o dia todo sentado, olhando para a tela do computador, sem conseguir fazer nada. Foi um dia que eu não fiz absolutamente nada, nada nesse escritório. O telefone tocava, tinha que responder e-mail, tinha que fazer um monte de coisa, e eu simplesmente não conseguia. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Eu chegava, eu ligava o computador, não conseguia fazer nada. E isso foi pelos próximos dias. Às vezes eu me esforçava ali para responder um telefonema, responder um e-mail, mas a minha cabeça não pegava no tranco para funcionar, eu não conseguia me concentrar. E aí foi que eu voltei no psiquiatra. Ele falou: Você está com burnout. Eu te falei, basicamente, ele falou isso. É, e aí, eu nem sei, assim, eu estou falando, né, aqui do burnout, mas o burnout, ele é uma condição, ele foi inserido, né, ele, se eu não me engano, foi ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, que o burnout, ele foi até inserido pela Organização Mundial da Saúde, aliás, eu não sei se foi a Organização Mundial da Saúde, pessoal, mas eu acho que foi. Que ele foi inserido, porque eu não sou da área médica, né? Não sou da área da saúde,
mas ele foi reconhecido como uma, eu não sei se foi uma condição médica, porque antes não era, o burnout ele não era uma condição médica, alguma coisa assim, né? Então ele ganhou um CID, né, que é aquele Cadastro Internacional de Doenças, alguma coisa assim que a sigla significa, e ele é oficialmente hoje, eu não sei se eu posso falar que é uma doença, porque eu já vi pessoas falando que o burnout não é uma doença, que é um quadro psicológico, né, que é um estado mental, é uma estafa mental, né, que a gente fica de burnout significa queimar, né, é queimar para fora, burn out, queimado para fora. Então é como se a gente sentisse que o cérebro acontece isso literalmente, o cérebro queima pela sobrecarga mental decorrente do trabalho e decorrente de outras situações também que estressam e sobrecarregam. No meu caso foi por causa do trabalho, sobrecarga por causa do trabalho. Então, assim, eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais estudar, eu parei de ir na faculdade, eu já não estou indo na faculdade, já tem um tempo que eu não consigo me concentrar, não conseguia, né? Eu estava com essa extrema dificuldade. Aí os meus problemas pessoais começaram a acumular porque eu não conseguia resolver. E eu fiquei numa situação completamente inerte. Coisas no escritório começaram a ficar de lado. Eu realmente fiquei muito mal, de não conseguir mesmo. E aí esse é um motivo pela qual eu comecei com o canal e sumi. Porque toda vez que eu vim aqui, eu falava para vocês, eu vou postar um vídeo, é, eu não conseguia gravar, eu não conseguia falar sobre o direito, porque quando ia falar sobre uma abordagem jurídica, sobre determinada coisa, o simples fato de eu lembrar do direito, de lei, de jurisprudência, de coisas relacionadas à minha área profissional, ao meu trabalho, já bloqueava o meu cérebro, eu já ficava totalmente sem ação, já me bloqueava. Então eu não estava conseguindo gravar por causa disso. O fato de gravar vídeos falando da minha área, do meu trabalho, da minha área de atuação, já me bloqueava. Eu chegou no ponto que, tipo, assim, o escritório não podia ficar parado. Gente, eu literalmente eu me arrastava para esse escritório e juntava todas as minhas forças para fazer o que precisava ser feito, o mínimo possível. Para no final do dia, depois de ter feito o mínimo possível, de ter reunido todas as minhas forças, eu não tinha condição nenhuma de ligar essa câmera para gravar um vídeo e falar com vocês, e nem para mencionar a palavra direito, a palavra advogado, qualquer coisa relacionada. Eu simplesmente não queria lembrar, porque o simples fato, às vezes, acontecia situações assim, que o simples fato do meu telefone tocar, chegando mensagem no WhatsApp, eu sabia que era coisa de trabalho, já me bloqueava, já estragava o meu dia, eu já passava o resto do dia estressado. E era aquele estresse de ficar de cara fechada, de responder mal às pessoas, de não querer ver ninguém, não querer conversar com ninguém, não querer ouvir a voz de ninguém. Então, como eu não queria tratar ninguém mal também, eu acabava me afastando, entendeu? E me isolando. Porque eu não sei explicar, mas é algo quase crônico mesmo, é uma condição mental mesmo, de cansaço, isso decorrente do burnout, né? Então, eu passei por isso. Eu até estou dando esse depoimento porque talvez alguém se identifique, né? Eu estou me tratando, como eu disse, eu estou me recuperando, eu estou bem melhor. Eu, de alguns tempos para cá, eu reduzi muito a minha rotina, né? Eu pretendo voltar para a faculdade só no ano que vem. Aqui no escritório eu fechei parcerias, né, com alguns advogados, eu tenho várias parcerias e o pessoal me ajuda muito em algumas demandas, né? Às vezes eu não posso estar ali 100% no processo, então passo para outro advogado. Tem vários advogados que me ajudam nesse sentido e acaba não me sobrecarregando. Eu não fico mais no escritório até 10, 11 horas da noite, coisa que antes eu fazia. Eu não vou mais para a academia treinar correndo, para terminar o treino correndo e ir para o escritório correndo e aquela afobação para trabalhar, como se eu não trabalhasse, eu fosse perder alguma coisa.
Isso eu consegui, o tratamento me ajudou bastante, me desligar disso, né? Então, hoje, eu já consigo ir para academia, desligar no final de semana e fazer outra coisa, e desligar o trabalho, coisa que eu não fazia antes. Antes, o trabalho estava o tempo todo na minha cabeça. Eu estou aqui fazendo tal coisa, mas eu devia estar fazendo a planilha tal, eu devia estar respondendo fulano de tal, eu deveria estar fazendo a contestação, deveria estar fazendo o processo tal. É, e agora eu já não tenho mais isso. Então agora eu estou bem. Por isso que eu estou gravando e por isso que eu acredito que agora eu vou conseguir retomar o canal, né? Só que eu assumi um compromisso comigo mesmo, que é o seguinte: eu vou voltar a postar os vídeos aqui, mas eu vou postar os vídeos de acordo com o que eu me senti confortável ali. Talvez eu até poste alguns reacts reagindo a algumas coisas que não sejam estritamente jurídicas, mas qualquer coisa que eu achar interessante, né? É claro que o foco do canal é essa abordagem jurídica, para isso que vocês estão aqui, mas eu não vou cobrar de mim tanto de é, postar com frequência tal, postar tantas vezes por semana. Eu não tô focado nem em números de YouTube, inscrições, likes, comentários, nada disso, porque realmente eu estou num processo de desintoxicação mental, assim, de cuidar da minha saúde mental mesmo, coisa que nunca na minha vida eu tinha passado. Como eu disse, na minha família, saúde mental não é uma questão, não é algo que se fala, e até entre os meus amigos também. E eu acho que essa é a realidade de muita gente, né, que a saúde mental nunca é uma questão. E isso me fez uma lição, me fez aprender uma lição, né, como que a gente não deve menosprezar nossa saúde mental, porque eu mergulhei no quadro depressivo, com esse burnout que eu tive. Eu fiquei muito mal, mesmo, muito mal. Então, isso me trouxe essa lição de me respeitar, respeitar o meu tempo, né? Uma coisa que eu fiz, que me ajudou muito também, foi me afastar das redes sociais, porque principalmente o Instagram, porque às vezes eu entrava no Instagram é, e aí no Instagram hoje em dia não aparece mais publicações dos seus amigos, das pessoas que você segue, nem das páginas, né? Quase não aparece. Hoje em dia o que aparece no nosso feed ali do Instagram são publicações sugeridas pelo algoritmo e publicações patrocinadas, aquele conteúdo pago que outra pessoa paga para aparecer no seu feed. E aí ficava aparecendo esses conteúdos recomendados pelo algoritmo para mim, e esse conteúdo pago. Como eu sou advogado, eu acabo interagindo com muitas páginas jurídicas. E aí aparecia para mim coisas o tempo todo assim: como ganhei 3 milhões em 3 meses na advocacia. Como ganhei R$ 1 milhão em um mês na advocacia tributária. Aí eu pensava, o que eu estou fazendo de errado? Porque fulano está dizendo que ficou milionário nos 3 primeiros meses de advocacia e eu estou aqui nessa peleja e não sou milionário, não tenho R$ 1 milhão. O que eu estou fazendo de errado? E ficava aparecendo para mim essas publicações o tempo todo de supostamente advogados que ficaram milionários com um cliente que atenderam, supostamente advogados compram aquele discurso, né? Compre o meu curso que eu vou te ensinar a prospectar clientes, eu vou te ensinar a fechar 20 contratos em um único dia. Eu vou te ensinar a fechar 200 contratos em um mês, esse tipo de coisa. Eu sei, né? Eu já sou cavalo velho de Instagram, de profissão, mas eu sei que, aliás, por mais que eu soubesse, né, que tudo isso é estratégia de marketing, estratégia para vender conteúdo, no fundo, causa uma certa pressão, psicológica. Isso era uma das coisas que me afetava e que contribuíram para o meu burnout, sabia? Porque eu acho que mesmo que eu não acreditasse nessas propagandas, nesses métodos extraordinários para ficar milionário em um mês, em 2 meses,
mesmo que eu soubesse, eu acho que inconscientemente ficava a pressão psicológica de ser cada vez mais produtivo. Então eu queria ser produtivo o tempo todo. Eu sempre fui assim, na verdade, a minha vida toda. Eu sempre fui muito de querer ser produtivo, de querer estudar muito, de querer fazer muita coisa. Mas eu acho que nesses últimos tempos, sobretudo quando eu passei a usar mais as redes sociais, isso se intensificou muito. Não estou dizendo que as redes sociais foram responsáveis pelo meu burnout, mas com certeza elas contribuíram para isso, né? Pela cobrança que eu me fazia, por achar que eu não estava fazendo o suficiente, por, nos meus momentos que eu me dava de descanso, eu me sentir culpado por achar que eu deveria estar trabalhando, por não aproveitar finais de semana e feriado, porque achava se eu parasse no final de semana feriado, eu ia estar perdendo alguma coisa do meu trabalho. Eu nem sabia o que, mas alguma coisa eu vou perder. Então eu estava nesse ritmo de afobação, de eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. E aí eu surtei entre aspas, né? Porque eu não gritei nada disso, mas o que eu relatei para vocês que é essa situação. Eu nunca tinha ouvido falar de burnout, eu não sabia o que era burnout, até eu passar por isso, até eu ser diagnosticado com isso, entendeu? É, e agora, né, eu estou retomando, eu desacelerei muito, desacelerei bastante. Eu acho que agora eu vou sim conseguir voltar a postar no canal de forma mais tranquila, sem me cobrar muito. Eu não estava lendo aquele último vídeo que eu postei dizendo que ia ler o comentário de todos vocês que fizessem naquele vídeo. Eu acabei não lendo os comentários porque é, eu não estava com a saúde mental em dia. Então, se tivesse algum hater ali, já ia, vocês já sabem, né? Porque a gente que se propõe a trabalhar na internet, a gente tem que saber lidar com os haters, né? Mas não era o meu momento. Não era o meu momento por causa dessas questões que eu já estava passando. Então, foram várias tentativas de retomar o canal. É, Enfim, mas eu acho que agora eu vou voltar a postar e eu queria ter essa conversa franca com vocês. E até para alertar também, né? Falar sobre saúde mental. Burnout, pessoal, é assim, eu acho que foi uma das piores coisas que eu passei na vida, assim, emocionalmente e psicologicamente falando, esses últimos meses, meio que desde o início do ano até pouco tempo atrás. Porque foi uma fase bem negra, assim, psicologicamente falando, de cansaço mental mesmo, de deitar e acordar no dia seguinte mais cansado do que eu quando eu me deitei na noite anterior. É, E assim, todos esses sintomas, eles são típicos do burnout. Então, eu até quero alertar, né? Porque a gente fica se cobrando o tempo todo, a gente fica com a síndrome do impostor, né? Achando que quando você tem uma conquista, uma pequena conquista, que você não deveria estar com aquela conquista. Isso foi um conceito que eu aprendi. E eu descobri que eu tinha síndrome do impostor, porque todas as minhas conquistas eu achava que eu não merecia as minhas conquistas, porque na minha cabeça eu não me esforçava o suficiente para ter as conquistas que eu estava tendo. Então eu achava que eu devia estar fazendo alguma coisa errada para estar conquistando as coisas que eu tinha. Eu não me achava merecedor de tudo aquilo que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo nada de errado, pelo contrário, eu estava trabalhando pra caramba, pra caramba. E aí eu descobri esse conceito. A minha psiquiatra, ela conversou bastante, e a psicóloga também, ela conversou bastante comigo sobre isso, né? Que essa síndrome do impostor que a gente acaba incorporando e a gente acha que não é merecido das pequenas conquistas que a gente tem. E outra coisa, a gente não reconhece as nossas conquistas, porque olha onde vocês não me conhecem, mas faz um exercício com você. Olha onde você estava há 5 anos atrás.
e em 5 anos provavelmente você teve muitas conquistas na sua vida, e não precisam ser conquistas necessariamente mirabolantes para você ter orgulho de si mesmo. Não precisa ser conquistas extraordinárias. As pequenas conquistas do dia a dia, elas já devem ser celebradas, porque essas são as conquistas da maioria das pessoas. Entendeu? São poucas pessoas no mundo que de um dia para outro vai fazer coisas extraordinárias. E não tem nada de errado em você não ser uma pessoa extraordinária aos olhos da sociedade. O próprio conceito de extraordinário. O que é extraordinário? Às vezes, o simples fato de você acordar pela manhã e se levantar para trabalhar, que você já faz todo dia, já é algo extraordinário. Porque só você sabe o esforço que você está fazendo para você cumprir a sua agenda do dia, para você trabalhar, para você fazer o básico do dia. Né? Às vezes só você sabe o esforço. Então, isso por si só já é extraordinário. Você chegar no final do dia e falar, eu consegui trabalhar hoje. Isso já é extraordinário. Então, a gente se compara muito, principalmente nas redes sociais, eu me comparava muito. Mesmo quando eu ganhava tal coisa, ganhava um processo, por exemplo, e depois entrava nas redes sociais e via alguém comemorando um processo de R$ 1 milhão. O que eu estou fazendo de errado? Tá, mas quem garante que de fato a pessoa ganhou o processo de R$ 1 milhão? A pessoa pode estar fazendo isso para vender curso, e de fato é para vender curso. Né? De fato é para vender curso. A gente sabe que esse povo aluga carro. Eu descobri isso, eu não sabia. Que o pessoal na internet aluga carro, aluga casa, para fingir que moram naquelas casas, que aquele carro são deles, e faz curso, faz propaganda vendendo, olha, se eu conseguir comprar essa Ferrari, se eu conseguir comprar essa casa, você também pode, compra meu curso que eu vou te ensinar. E aquele carro, aquela casa é alugado, né? Então, é tudo mentira. Eu estou falando das redes sociais, mas eu acho que isso se aplica a todas as áreas da vida, né? Fora das redes sociais, de pessoas que mascaram o tempo todo. Ninguém mostra quando está triste, né? Quando está infeliz. As pessoas só mostram os seus momentos felizes, porque não querem se passar por derrotadas, né? A sociedade tem a concepção que se você está triste, você está derrotado, sendo que esse é um sentimento comum a todas as pessoas ficam tristes. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém está feliz o tempo todo. Então, ter consciência de tudo isso, o vídeo, caramba, já vai ficar 30 minutos de vídeo, mas eu queria falar isso. Ter consciência disso, né? E às vezes é algo que a gente até sabe, mas por mais que eu sempre soube disso, era algo que eu sabia, mas era algo que, por mais que eu soubesse, lá no meu inconsciente, eu me comparava o tempo todo, eu achava que não estava bom, e toda essa comparação me fazia querer trabalhar. Fora o aspecto de eu sempre fui acelerado demais, como eu disse, eu sempre fui viciado em ser produtivo, desde a adolescência. Eu sempre estudei muito, li muito, eu queria entrar na melhor faculdade, eu queria fazer o melhor curso, eu queria ser o melhor aluno, sendo que quem cobrava isso de mim era eu mesmo, né? E por que eu precisava disso? Eu podia muito bem, lá atrás, ter aprendido a respeitar os meus limites, né? Aí agora eu aqui, depois de velho, fui ter esse burnout, né? E eu acho que muitas pessoas estão sujeitas a passar por isso, se é que já não estão passando por isso, né? Então fica o meu conselho, não vale a pena se cobrar o tempo todo, querer correr atrás e querer mais e mais e mais. Nós já somos pessoas incríveis por natureza, pelo simples fato de nós cumprirmos o nosso dia a dia, cumprirmos a nossa rotina, nos propormos a fazer isso da melhor forma, dentro daquilo que nós podemos fazer, já é mais do que suficiente para nos tornar pessoas incríveis. E não precisa de ninguém
nos falar que nós somos incríveis, não precisa de você ser uma pessoa incrível aos olhos dos outros, né? Para querer se mostrar, para querer validação de ninguém, para querer reconhecimento de ninguém. Então agora eu estou aprendendo a praticar isso, né? Porque a gente se cobra muito e eu acho que isso é um dos piores caminhos que tem. Então é isso. Eu nem sei se esse vídeo ficou bom. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo. Eu não sei se eu vou ter coragem de postar, porque é se expor demais. Eu não gosto de me expor. Eu não gosto de falar de mim, assim. Eu nem sei onde esse vídeo vai chegar. Eu não gosto disso. Nem com as pessoas mais próximas de mim eu converso sobre mim, porque eu não gosto. Mas se eu é, resolver postar, se esse vídeo ficar, se vocês assistirem, é porque eu tomei coragem e postei e me abri um pouco, né, para falar, para ficar uma lição aí, talvez tenha outras pessoas passando pela crise que eu passei e tiver alguém passando pela crise aí, é, nunca é demais falar para procurar ajuda, mas principalmente além de procurar ajuda, aprender a respeitar os seus próprios limites, né? Aprender que você não precisa se cobrar o tempo todo, você não precisa ser produtivo o tempo todo, você pode se dar um momento de descanso, você pode se dar um momento de não responder o WhatsApp, porque isso era uma cobrança que eu tinha e ficava na minha cabeça que eu não dava conta de responder todas as mensagens, todas as ligações, não dava conta de fazer tudo. E isso me cobrava. E isso me afetava. E você tem o direito disso, de não querer falar com as pessoas o tempo todo, porque eu tenho o meu momento de introspecção, que eu preciso ficar sozinho, e aí as pessoas ficavam me ligando, Dalisson, vamos isso, Dalisson, vamos aquilo. Eu me sentia culpado de, de não atender as pessoas, porque eu queria ficar no meu momento, no meu cantinho, aí eu me sentia culpado. E aí a terapia está me ajudando a ver que não, que não tem nada de errado nisso. Eu posso sim ficar no meu tempo, no meu cantinho, e no meu tempo eu vou conversar com as pessoas, eu vou responder o WhatsApp. Não precisa de existir esse imediatismo o tempo todo. As pessoas estão muito imediatistas. As pessoas querem que você esteja disponível no WhatsApp o tempo todo. As pessoas querem que você converse com elas o tempo todo, que você esteja disponível o tempo todo. E você não precisa se submeter a esse imediatismo que as pessoas querem impor, que a sociedade quer impor. Então, naquilo que você pode ter controle, você pode se sujeitar a não se submeter a esse imediatismo. E eu estou praticando isso na minha vida, isso está me ajudando muito a não me sentir pressionado, a não me sentir mais tão sufocado, me afastar das redes sociais me ajudou pra caramba. Eu já faz muito tempo que eu não entro no Facebook, no Instagram eu entro ali uma vez, de vez em quando, nunca fico mais de 5 minutos, não rolo o feed para baixo, não vejo história de ninguém, entro ali, às vezes faço uma postagem, já saio. Eu não me sinto tão pressionado, né? Tudo isso faz com que eu não sinta aquela carga de pressão sobre mim. É, e é isso. É só um vídeo sem roteiro mesmo. Se vocês quiserem, se eu postar esse vídeo e alguém quiser que eu fale mais sobre isso, né? Por exemplo, não estar mais tão ativo nas redes sociais, está sendo uma experiência tão incrível, eu voltei a ler. Eu posso falar mais sobre como foi esse processo de superação do burnout, né? Como que foi a crise em si. Eu acho que aqui eu já falei tudo. Mas, enfim, eu acho que é isso, pessoal. Vou me proponho, né, a retomar o canal, porque agora eu não me sinto mais obrigado a isso, mas porque é algo que eu realmente quero fazer, não é uma obrigação, porque se eu me sentisse obrigado a isso, eu não faria, né, porque eu estou fugindo de pressões, naquilo que eu posso. No trabalho não dá para fugir, de vez em quando tem que fazer ali, mas estou conseguindo reduzir bastante. É,
Então é isso. Eu vou retomar postar. Eu espero que vocês compreendam, espero que vocês gostem dos conteúdos que eu vou postar daqui para frente. E me digam nos comentários se você se sente sufocado, se você se sente irritado o tempo todo, se você se sente menos produtivo no seu trabalho, porque isso pode ser um sinal de burnout que eu ignorei por muito tempo e a conta veio bem, bem alta para o meu emocional. Então, me conta nos comentários como você se sente e não ignore esses sinais. Mas é isso, pessoal. Um abraço.